Prezados irmãos e irmãs, crianças e jovens, hoje a Igreja celebra as pessoas de São Pedro e São Paulo e o nosso Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro. Costumamos dizer que a festa de São Pedro e São Paulo se trata dessas duas colunas, duas pilastras de sustentação da nossa fé, da nossa igreja. Isso porque a fé que chegou até nós, a fé que professamos hoje, nos foi dada por esses dois grandes homens que foram escolhidos por Jesus, corajosos, iluminados pelo Espírito Santo, e que assim se tornaram gigantes da evangelização inicial da Igreja Católica nascente. Eles enfrentaram frios, tempestades, naufrágios, perseguições, prisões e não desistiram de continuar o seu imenso trabalho de levar ao mundo a mensagem de Deus, publicada pelo seu Filho. Portanto, a fé que temos e praticamos hoje é uma herança desses dois heróis da Igreja. Pedro, apesar de ter negado Jesus por 3 vezes, foi perdoado e escolhido por Jesus para representar todos os demais apóstolos e ser chefe da Igreja, o primeiro Papa. Paulo, que perseguiu os cristãos daquela época, foi sacudido pelo próprio Jesus no caminho de Damasco e, pela força e poder de Deus, foi perdoado e transformado de inimigo dos cristãos ao melhor e maior missionário do reino de Deus. Paulo recebeu o dom de explicar Jesus de uma forma que todos entendessem o Evangelho. Ele disse que não era ele quem vivia, mas sim era Cristo que vivia nele. Porque Paulo sentia que suas ações e palavras não eram dele, mas sim de Cristo. Paulo foi um instrumento de Deus para dar continuidade à obra de Jesus Cristo na terra. E nós? O que está faltando para sermos continuadores de Pedro e de Paulo? Coragem? Vontade? Ou está faltando aquela fé forte como a de Paulo e de Pedro? Hoje celebramos também o dia do Papa, o nosso atual sucessor de Pedro, cuja missão é guiar, orientar, dirigir a continuidade mundial da nossa fé, através do trabalho apostólico dos cristãos unidos pela mesma crença, nesta missão de anunciar ao mundo, formado de diversas culturas. Ele, o Papa, coordena, administra a catequese, a divulgação da mensagem única do Evangelho de Jesus Cristo, para a salvação de todo o universo, que forma um só rebanho pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Prezados irmãos, não tenham medo de denunciar as injustiças. Não se acovarde diante dos poderosos e injustos, pois as portas do inferno nunca se prevalecerão contra a Igreja de Jesus Cristo. Eis que Jesus estará sempre conosco até o fim dos tempos. Prezados irmãos e irmãs, a sabedoria popular nos diz que havia um rei
que numa batalha venceu o outro rei e aprisionou ele, seus filhos, sua família. E assim ele quis então interrogar o rei e a sua família. Chamou o rei, que foi vencido na guerra, e disse: o que você daria para poder salvar a sua vida hoje? Ele disse: a metade do meu reino. O que você daria, perguntou o rei que venceu ao vencido, para salvar os seus filhos? Eu daria metade do outro reino. E aí o rei que venceu, olhando a esposa, disse ao rei vencido: o que você daria para salvar a sua esposa? Ele disse: eu daria a minha própria vida. Diante da colocação daquele rei vencido, o rei vencedor perdoou a todos e disse: realmente, a sua atitude é uma atitude de verdadeiro rei, que ama, acima de tudo, não só a sua família, mas principalmente a sua esposa, que lhe deu esses filhos, que eu tenho certeza que você os ama e você os quer bem, e daria a sua própria vida. Assim também, prezados irmãos, na festa de Pedro e Paulo, quando eles conheceram Jesus, eles receberam essa herança maravilhosa do Evangelho. No primeiro momento tiveram realmente algumas dificuldades, mas depois aceitaram e testemunharam vivamente a presença de Jesus em suas vidas, a sua obra, e realizaram inúmeros milagres, realizaram muitas conversões a partir do seu testemunho, dando a sua vida para Jesus, entregando a sua vida para a causa de Jesus, derramando o seu sangue pela causa de Jesus. Assim como aquele rei vencido que disse que daria a sua vida pela sua esposa. Portanto, prezados irmãos, Jesus nos chama, cada um de nós, a vivermos como apóstolos, a vivermos como verdadeiros cristãos, realizando a sua obra, sem ter medo, sem se acovardando diante dos desafios, diante das perseguições, mas levando no coração essa palavra viva de Jesus e praticando o seu santo Evangelho. E que rezemos realmente para que o Santo Padre, o Papa Francisco, esse dia também, tenha vida longa e possa resistir a todas essas tentações de poder realmente realizar a obra de Deus, realizar a obra de Jesus, como vem fazendo, como vem realizando, em nome do próprio Jesus. Que Deus abençoe o Santo Padre, o Papa Francisco, para que realize realmente, como vem realizando, segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, apesar das perseguições, das difamações que vem recebido, mas que tenha coragem, assim como nós também, de testemunharmos Jesus Cristo, de vivermos esta palavra e de darmos a nossa vida pela sua causa. Fique com a bênção da Santíssima Trindade, a proteção de São Pedro e São Paulo e também da Virgem Maria.